Continua aqui nossa explanação aqui a respeito dos filósofos aqui, do mau-caratismo filosófico que se instalou na filosofia, né, com relação à perseguição política e tal, e busca de destruição de reputação, daí por diante, né. Estamos aqui com o livro aqui, A Filosofia Explica Bolsonaro, com Paulo Giraldelli. Eu não estou seguindo a ordem certa, né, eu estou fazendo alguns vídeos aqui a respeito, tem material que eu comecei a fazer, acabei perdendo, mas estou resgatando aos poucos aqui. Então na página, na página 75, o título é A Religião do Bolsonarismo. Pode ver já de imediato a fixação, né, que eles têm pelo um personagem, né, cara. E agora mudou a presidente, né, tivemos novas eleições e tal, e você vê quanto que isso, a banalidade desses livros, né, cara, o quanto que eles são inúteis e imprestáveis, né, porque muda-se o governo, muda-se o presidente e aí tudo que foi levantado cai por terra, mas de certa forma, como arma política, tem algum tipo de eficiência, né? Pelo menos na cabeça dos mais tolos, despreparados, principalmente da juventude aí, vulnerável e militante, sabe? Então, a religião do bolsonarismo. Eu coloquei aqui, quem quiser saber como é que eu faço as reflexões, é só comprar o livro aí desse sujeito e ver que vergonha que esses ditos doutores têm passado quando passam por uma avaliação filosófica a respeito de suas obras, né? Vou tentar também não me estender aqui e vamos passar para a parte aqui do livro. Eu anotei aqui e eu vou ler na íntegra o que eu anotei. Então aqui o ponto 9, sobre essa religião do bolsonarismo, dá para ver quão tacanha é a mentalidade dessas pessoas, sabe? Desses doutores, né? Então assim, eu teria vergonha eu queimaria esses livros, sabe? Mas tem gosto para tudo, né? É sempre um idiota com dinheiro no bolso a fim de gastar, de queimar com uma besteira dessa. Então vamos lá. Nesse texto, o filósofo de Araque tenta demonizar os conservadores que são religiosos, conservadores que são religiosos ou religiosos conservadores. Sem nada saber sobre o cristianismo, ele tenta dividir Deus em dois, um antes e um depois, Velho e Novo Testamento. O filósofo tenta se colocar acima de Deus, como juiz do próprio Deus, dizendo que Deus é burro, mentiroso e enganador. Nada mal para um cultuador de ateu, um cultuador de Marx, um militante doutrinado que se diz doutor. Infelizmente, as faculdades são assim, então assim, é muito mais fácil ter doutores de esquerda do que de direita, porque os de direita têm que, se quiserem atingir esse status de doutor, terão que amargar aí, duras penas dentro das federais ou até mesmo nas particulares aí, e agindo de acordo com a cartilha vermelha, né? Aí coloquei aqui. Jesus andava com o objetivo de ajudar e promover a mudança, porque ele vai falar lá que Jesus andava com os pobres, com as prostitutas e tal. Eu falei, tudo bem, ele andava assim, mas andava com o objetivo de ajudar e promover a mudança. Jesus andava para dar exemplo, ele não andava porque tinha pensamento alinhado, ele não andava para se drogar ou prostituir, sabe? Então assim, ele não estava ali de qualquer maneira, sabe? Sem nenhum objetivo. O objetivo deles é ser aquela mão que tira da caverna, né? De Platão. A parábola do bom samaritano, ele vai falar mais pra frente, né, sobre essa parábola aí, quem quiser, veja no próprio livro dele. Para a esquerda como o do pássaro que escolhe a gaiola, como o rato que se iludiu com o queijo. A mesma Bíblia revela que Satanás se veste de luz e anda e se mistura, né? Como joio no trigo, né? Como lobo em pele de cordeiro, né? O filósofo sabe que os fins justificam os meios e que é preciso destruir a fé por dentro para que só haja a força e amparo do Estado. Foi assim que perverteram algumas coisas, algumas instituições e até mesmo alguns cursos, né, como o serviço social, a educação como um todo. Tudo que antes era promovido fomentado aí e estava aí nas mãos da igreja, né? Só olhar a história da igreja da educação do Brasil que irão perceber que a esquerda ela se infiltrou também para dominar tudo quanto é tipo de lugar onde tem acumulação de pessoas, né? E
que possam ser influenciados de alguma maneira, a esquerda se infiltra para tentar contaminar, né, a sua maneira. Ao contrário do que escreveu com pena e fezes, o governo de direita tem dado amparo à Venezuela, a venezuelanos, a cubanos, que conseguiram escapar de suas ditaduras macabras. Aí ele tem uma parte aqui que ele vai falar que Bolsonaro teria desamparado e tal, e essas pessoas que sem fugitivas, né, e tal, e de outras nações e tal. Muito pelo contrário, sabe? Lula, pelo que lembro, não é que é? Apaga, vamos lá. Lutar pelo individualismo nada tem com o familiar e igual escrito em seu texto. Familiar e igual é o comunismo, a castração de frequências, a castração de potências, a castração de liberdades, das liberdades, algo que um militonto infradotado não poderia entender, nem mesmo com o título de doutor. Aí eu falo com relação aqui que ele vai falar que o bolsonarismo mergulha no individualismo, etc, e que restringe as possibilidades humanas, sabe? Se contradizendo aí mais uma vez, né? Porque quem restringe as potencialidades, né? Quem castra a diferença das frequências, das potências, né? Dos esforços é o socialismo, sabe? O socialismo que tem essa característica de castração, a castração do individual, né? Tudo agora é pelo coletivo, né? O coletivo manda no individual, sabe? Você abre mão a troco de segurança, né? Por isso que eles criam um temor externo, né? Sempre um risco de golpe, um temor externo, para poder justificar a castração das individualidades, né? Que eles chamam pejorativamente, né? Então, assim, quando é interessante as minorias se destacarem, eles promovem essa busca por essa liberdade, mas essa busca de liberdade, né, nesse sentido, nesse contexto, tem um objetivo final, né, que é o objetivo da revolução. Então, assim, muitos se enganam aqueles que caem, se entregam a esse engodo, sabe? Nada mais estão fazendo do que servindo, né, de massa de manobra, né? Nada mais fazem do que isso, né, de servir como massa de manobra para a revolução. Vamos lá. Então eu coloquei aqui: Deus é o pai de tudo e seus filhos herdeiros do pai. A herança é divina, assim como a propriedade privada, que nasce com o arbítrio e o governo do próprio corpo. Um doutor geralmente ganha entre 13 a 32 mil reais. Lembrando aqui os doutores de faculdades que se fazem de santos, de pobrinhos, de a favor de proletários, né? Mas mal sabem que eles ganham nessa faixa de valores aqui, 13 mil, 32 mil reais por suas aulas. Parece que temos um hipócrita mentiroso aqui, alguém que fala dos pobres, mas nunca sentiu na pele, faz populismo de gabinete. Lembrando aqui desse gabinete aqui, né? Tomando emprestado aqui da antropologia de gabinete, é um populismo de gabinete, né? Eles não têm experiência prática, né? Eles falam aquilo que são ordenados a falar, sem conhecimento prático nenhum. Eu coloco aqui: lugar de todos é no céu e a exigência é o arrependimento e perdão. Afinal de contas, alguém precisa se manter rico para prover aos outros. Por acaso, no topo dessa cadeia estariam as próprias pessoas ou o Estado Leviatã? Pergunta, né? Aí continua seguindo aqui. O princípio da tirania se faz desarmando o povo, impedindo sua reação e aparelhando os meios de reação. A Bíblia também fala sobre o armamento justo, em que se torna o mantedor da própria vida. O arco de bronze atravessará o Leviatã. O Leviatã é o governante, o ímpio que persegue os cristãos. Se o Leviatã é o carrasco, o tirano da terra, Deus recomenda nos vestirmos com as armaduras da luz. Para o Leviatã, perseguidor, Deus nos muniu com armas de resistência. É preciso apontar setas contra os perseguidores. A família, segundo Aristóteles, é o embrião da polis, e é por meio das armas que esse embrião se protege. A arma do cristão é a sua proteção contra os adoradores de Marx, o Deus dos ateus. Em uma das mãos a obra e a outra as armas. O mesmo porco que fala do Estado laico é o que teme os liberais, é o que defende o monopólio do conhecimento marxista nas universidades, é o que teme a inclusão de outras visões de mundo. O que demoniza os neoliberais, pagando de santo ao fingir ser defensor das pluralidades religiosas, agora é visto como hipócrita, é revelado como hipócrita.
O sujeito fala de bolhas e fala de neoliberais. Como podem os neoliberais estarem em bolhas? Se são liberais, não são restritos. Se bolha significa restrição, essa não é a característica da direita. Observem agora, assim diz: a onda conservadora de costumes no Brasil tem a ver com o crescimento dessas igrejas. Bolsonaro é, em grande parte, a expressão política de tais igrejas. Ele disse numa parte aqui referente às igrejas, né? É aquela teoria que nós, conservadores, temos e que a história provou, né? Que é preciso que, assim como as igrejas são a maior fábrica de conservadores, é preciso que o Estado Leviatã, ou seja, o socialismo, apague, destrua essas instituições para que não haja chance dos conservadores se levantarem, né, ou se multiplicarem e assim por diante, sabe? Essa é a ideia, sabe? Então, esse papinho da esquerda aí de teologia de libertação e outras teologias aí de se infiltrarem, de falar que querer causar associação de Cristo e a igreja, é mentira. O que eles querem mesmo, o que eles precisam é destruir a religião para que os conservadores sejam ou convertidos ao marxismo, né, ou se tornem descrentes, né, se tornem ateus e tal, materialistas, etc. Ou que professem uma fé alternativa, né? Uma fé que se baseia no materialismo, né? Uma fé que eles dizem imanente, né? Diferente da fé transcendente pregada pela religião, pregada por Cristo. Então, assim, esse valor transcendental, eles necessitam apagar esse valor transcendental. Para que isso exista o aqui e o agora. O aqui e o agora. Aí eu observei aqui, né? O filósofo agora concorda que a maior fábrica de conservadores é a igreja. Por isso a perseguição religiosa. Por isso socialismo e conservadorismo não combinam. Por isso querem destruir as igrejas e os cristãos para fomentarem o crescimento da própria bolha. Por fim, ele termina a parte colocando Deus como meio e não como fim. Ele usa Deus segundo os seus conhecimentos, segundo aquilo que conhece, e generaliza, transferindo covardemente aos outros, aos incautos, né? Então ele cria um Deus à sua maneira, desfigurando o Deus cristão, porque ele desconhece, ele fala daquilo que não conhece, e ele tenta, através disso, ludibriar, enganar os mais fracos, né? Por isso os vulneráveis, por isso esse apelo aos jovens, sempre apelo aos jovens. É isso aí, galera, até mais, até a próxima aí.